Olá a todos do 10º Seminário de Iniciação Científica e Inovação Tecnológica do IFTM. Meu nome é Renato. Eu vou falar um pouco do projeto desenvolvido por mim e orientado pelo professor doutor Daniel Araújo Cacheta. O projeto ele se baseou na coleta e análise dos dados elétricos da instalação da unidade 1 do campus UPT do IFTM. Então, por que realizar estudos computacionais aplicados a instalações elétricas, em especial a sistemas elétricos de potência? Qual que é a importância disso? Esses estudos eles têm grande relevância para nos ajudar e nos mostrar que é possível uma utilização mais racional e eficiente da energia elétrica. Devido a isso, eles têm ganhado cada vez mais importância no atual cenário energético nacional. E não só isso, como, por exemplo, se pequenos consumidores eles quiserem investir em uma energia mais limpa, como por exemplo a geração eólica ou fotovoltaica, aliada com a já tradicional fonte hidráulica de energia, isso resulta em um sistema elétrico mais complexo, que necessita de uma computação avançada para a gente poder obter resultados cada vez mais confiáveis acerca desse sistema. Além disso, a maioria das instalações hoje elas contam apenas com projetos elétricos tradicionais, que identificam as localizações apenas de fiações, transformadores, iluminação, tomadas, entre outros fatores que são moldados a partir da construção civil da edificação. Porém, esses estudos eles não contemplam parâmetros operativos do sistema. E o que são esses parâmetros? Como, por exemplo, tensões e correntes em pontos diferentes do sistema, curtos-circuitos e eventuais ampliações ou reduções de carga. Isso pode comprometer os equipamentos de proteção da rede e, consequentemente, no futuro, causar sérios prejuízos para essa instalação. Dessa forma, é importante a realização desses estudos para poder identificar esses possíveis problemas que venham a ocorrer nessa rede. E para isso, a primeira coisa que devemos fazer é o levantamento dos dados reais dos principais elementos do sistema da unidade 1 do campus UPT, como por exemplo cabos, fios, transformadores, cargas, equipamentos de proteção. E após isso, nós teremos a base para poder construir a modelagem do sistema computacional que vai realizar essas simulações acerca do comportamento dinâmico do campus UPT. Os materiais e métodos utilizados eles se deram inicialmente pela pesquisa e busca de projetos elétricos já existentes para a unidade 1 do campus UPT do IFTM, de modo a se ter um ponto de partida para poder obter os dados a serem colhidos. Nós não podemos deixar de considerar também que durante a execução da construção civil do campus, a gente pode ter tido alguma alteração ou substituição de equipamentos. E o correto a se fazer nesse caso é a pesquisa em campo da marca, do modelo e do fabricante dos elementos elétricos que seriam utilizados no projeto. E com isso realizar consultas em sites e catálogos desses fabricantes, ou até mesmo realizar contato com os responsáveis técnicos dessas empresas. Após isso, os dados obtidos eles têm que ser organizados em planilhas computacionais, de acordo com o tipo de carga, localização, demanda, entre outras causas, de modo a se ter um controle sobre esses elementos e demais fatores existentes no projeto elétrico. E por fim, poder realizar os estudos acerca da rede elétrica do campus, através da modelagem de um sistema, utilizando software de análise computacional, integrado à biblioteca PSAT, que foi o principal meio pelo qual conseguimos modelar o nosso sistema. Essa biblioteca ela tem como objetivo os estudos sobre fluxo de potência, análise de estabilidade de pequenos sinais e a simulação no domínio do tempo de sistemas elétricos. Todas essas operações elas podem ser avaliadas por meio de interfaces gráficas e isso nos ajudou muito a fornecer os parâmetros necessários para visualizar as diversas condições dessa rede. O primeiro empecilho enfrentado por nós foi não poder realizar as visitas técnicas ao campus para obtenção e comparação dos dados fornecidos da construção civil do campus, diante esse atual cenário de pandemia da Covid-19, que começou no período de pesquisa e, consequentemente, levou todos nós ao isolamento social. Isso pode ser contornado, essa etapa, pelos contatos com os responsáveis da área de engenharia do IFTM, que forneceram para a gente documentos contendo diagramas unifilares e os dados elétricos da unidade.
baseando nossa pesquisa nesses dados fornecidos. Após isso, foi possível a realização da modelagem do sistema computacional para a gente poder fazer as comparações dos dados e executar simulações referentes a estudos com fluxo de potência e simulações dinâmicas no domínio do tempo. Por exemplo, se toda a parte de iluminação e tomadas do campo sofresse um curto-circuito ou algumas cargas sofressem um desligamento coletivo, o que aconteceria com outros tipos de cargas no momento do curto ou do desligamento, em relação às que foram submetidas a essas perturbações? Para exemplificar, aqui nós temos a modelagem do sistema do campus UPT do IFTM. Na primeira barra, nós vemos a potência total demandada necessária da concessionária CEMIG para o campus UPT. E as demais barras, elas estão nos fornecendo as potências das cargas separadas do sistema. A modelagem ela ficou dividida em transformador 1 e 2. E essa divisão se deu pelo fato de que o campus UPT ele possui uma ampliação a ser feita, sendo o primeiro transformador o da ampliação e o segundo do campus já existente. Aqui nós temos o relatório estático do fluxo de potência do campus, mostrando da esquerda para a direita as barras, as potências ativas e reativas de todas as cargas. Por exemplo, a primeira barra, que está em azul, temos as potências totais demandadas da CEMIG para o campus UPT, de 614,41 kW e 251,22 kVA reativo. Na terceira imagem, nós temos a relação de carga total do campus, montada a partir das simulações realizadas e dos dados coletados com o setor de engenharia do IFTM, como, por exemplo, as cargas dos dois transformadores, a quantidade total de cada uma delas, as potências totais, a carga instalada e a carga demandada, aquela que é contratada pelo campus junto à concessionária de energia elétrica. Exemplificando o que já foi falado anteriormente das cargas de iluminação e tomadas, vemos a modelagem no domínio do tempo com curto-circuito, onde adicionamos um gerador síncrono e um regulador de tensão. E podemos ver um ícone de raio, onde foi realizado o curto-circuito em todas as cargas de iluminação e tomadas representadas pela barra 4. Em seguida, temos a imagem 5, mostrando o gráfico da simulação no domínio do tempo com curto-circuito, onde podemos ver que até 2 segundos o sistema estava funcionando corretamente, e no instante 2,25 segundos foi simulado um curto-circuito e a potência ativa total foi a 0 e depois voltou a se estabilizar. Aqui mostramos também a exemplificação já falada anteriormente do corte de cargas, em que temos a modelagem no domínio do tempo com corte de carga, realizando um corte em todas as cargas representadas desde a barra 4 até a barra 9. Para finalizar os exemplos, conseguimos ver que o gráfico da simulação no domínio do tempo com corte de carga, que no instante 5 segundos, foi realizado o corte de todas as cargas, levando a potência ativa total a 0. Foi realizado também outras simulações, como o acréscimo de carga, por exemplo. E, diante disso, quais foram as conclusões tiradas desses estudos? As conclusões que pudemos obter foram que as simulações elas retrataram que o sistema ele se comporta bem, mesmo submetido às perturbações que fizemos nele. Os dados eles foram organizados em planilhas computacionais para estudos futuros e, de forma geral, quando comparados com os dados fornecidos pelo setor de engenharia do IFTM, eles se mostraram coerentes com as simulações realizadas. Para mim, como estudante, foi bastante importante a realização desse projeto, pois foi possível ver e compreender diversos fenômenos envolvendo a dinâmica de sistemas elétricos. Por fim, o que se pode continuar sendo desenvolvido seria uma possível atualização do modelo computacional realizado, que ela poderia ser obtida com dados ainda mais consistentes, dados esses obtidos em campo, o que não foi possível pelo atual quadro de pandemia de Covid-19. Aqui estão as referências utilizadas para o desenvolvimento do projeto como um todo. E aqui eu deixo meus agradecimentos ao professor Daniel Cacheta pelos ensinamentos e apoio na realização do projeto e poder participar desse seminário de iniciação científica e inovação tecnológica do IFTM. Eu agradeço também aos responsáveis pelo setor de engenharia do IFTM que nos auxiliaram prontamente quando necessário, e a todos que direta ou indiretamente contribuíram para a realização desse projeto. Muito obrigado.